gente ama mais a terra do que o céu. E a gente precisa entender que o céu é desejável. O problema não é morrer, o problema é não ser salvo. Quando a gente entende o que é o céu, a gente não tem medo da morte. Então a gente tem que pensar, o céu é um lugar muito melhor do que aqui. Quem está com mais de 50 aqui sabe, levantar, sentar vai ficando difícil, não vai? Hã? O óleo vai faltando, né? É assim ou não é? Só que a Bíblia fala que lá vai ter corpo glorificado. Se a gente olha aqui um louvor igual aconteceu aqui, irmão, que louvor abençoado. Aí você vai chegar no céu, você imagina que são anjos que estão ensaiando pela eternidade. Não tem o Hillsong, não tem nada que se compara. A gente às vezes aqui só consegue ir em Guarapari. Quem já foi para Guarapari, diga misericórdia. Só que quando você chegar no céu, a Bíblia fala lá que os mares, né, a água dos mares são como cristal. Ó, você vai direto para... Onde que é, Mara? Que vai ser Maldivas. Tem Maldivas no céu. Aqui, até para as irmãs aqui, assim, ó, quem gosta de pão aqui, diga amém. Irmão, no céu vai ter pão. O povo estava no deserto, o que caía no deserto? E o pão caía da onde? Então no céu tem padaria. Né, Amanda? Então não precisa sofrer, vai ter aquele pãozinho de doce. Não sei se vai ter requeijão, mas pão vai ter. Então a gente começa às vezes a pensar, e o céu é bom. E a nossa alegria tem que ser saber que quem a gente ama está indo para lá. Essa é a minha alegria. Há 20 dias atrás, a minha mãe, né, está aqui, fica de pé, mãe. Olha que mulher bonita. 70 anos, tá? Lindona. Pode se assentar, mãe. A minha mãe chamou meu pai e mais uma vez eles fizeram a oração. Perguntou meu pai se ele queria aceitar o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, né, mãe? E meu pai disse, eu aceito, eu recebo. Então agora é questão de tempo. Ele chegou na minha frente lá. E é bom que quando eu chegar, ele já vai me falar de um monte de lugar bacana que vai ter. Então, irmãos, a gente está aqui nessa vida, né, por um tempo. E quem se apega demais aqui é porque não entendeu o que é o céu. Aqui é bom, aqui é agradável, mas aqui nunca será perfeito. Só o céu é perfeito, amém? Então, se você quer mandar os seus sentimentos para mim, ó, me sinto abraçado, mas não estou triste. Meu pai viveu 80 anos. E se você viveu 80, tá massa. Né? Tem gente que está com 81 e falou, pastor, eu te repreendo. Né? Você que tem mais de 80, que você viva até 100. Mas que você viva bem, com saúde. Né? Porque quando tira a saúde, tira a vida. Então estou muito feliz, minha mãe está aqui, minha irmã está aqui. Cadê minha irmã, meu cunhado? Fica de pé, minha irmã, meu cunhado. Estão aqui, né? Vieram para me dar esse presente de aniversário, né? Agradeço a presença dos dois. Vamos dar uma salva de palmas para eles. Deus abençoe. E vamos para o que importa, vamos para a palavra, amém? Amém? Quem é crente aqui, diga amém. Amém. Então pega a sua Bíblia. Ó, a nova geração é crente. Abra comigo no livro de João 5. João 5. O Fabiano está aqui? Fabiano? Sim ou não? Não, né? Foi ele que me ganhou para Jesus. Eu ia mostrar ele. João 5. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus foi para Jerusalém. Existe ali junto ao portão das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pórticos. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos,
coxos, paralíticos, esperando que a água se movesse, porque um anjo descia de tempos em tempos, e agitando-a, o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo há 38 anos. Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou: você quer ser curado? E o enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levanta, pega teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, pegando o leito começou a andar, e aquele dia era sábado. Eu quero só voltar no versículo 1, volta no versículo 1. Está escrito assim: passado essas coisas, havia uma... Vamos lá, guarda essa palavra, havia uma... Vamos orar. Meu Deus e meu Pai, muito obrigado pelo meu aniversário, por poder comemorar com as pessoas que eu amo, por poder estar na tua casa, por poder respirar o teu evangelho. Meu Pai, eu te peço, aquele que chegou aqui cansado, desanimado, desmotivado, que receba algo do céu, ó Pai. Que ninguém termine esse ano, ó Deus, sem construir, conquistar e ser, ó Pai, aquilo que foi chamado para ser. Se existe alguém, ó Deus, passando por uma luta maior do que ele, manda os teus anjos, manda, Pai, a tua guarnição, mas que ninguém, Pai, seja envergonhado nesse lugar. Pai, os endividados, traz prosperidade, aos cansados, ó Deus, traz ânimo, aos que estão, ó Pai, debaixo de guerra, traz, ó Deus, exército, e que todos nós possamos sair daqui melhor do que entramos. Eu te faço nessa noite os 3 pedidos que sempre hei de fazer. Faz o que o homem não pode fazer, age onde o homem não pode agir, fala conosco e dar-te-emos toda a glória. A partir desse instante, onde houver um glória a Deus, onde houver um aleluia, derrama a presença do teu Espírito Santo, para que esse povo saiba que só quem pode aplaudir a Jesus. Você pode se assentar. Pode só colocar um pouquinho de fundo aqui para mim, do que está sendo ministrado. Irmãos, o povo judeu, o povo hebreu, é um povo muito festivo, porque eles têm um Deus que é festivo. Deus não é Deus de velórios, Deus não é Deus de luto, Deus não é Deus de rancor. A Bíblia vai dizer que diante de Deus até a tristeza. Então é impossível imaginar Deus e se deparar com a tristeza, porque geralmente a tristeza nasce das nossas limitações. Toda vez que você se depara com a sua limitação, com a sua improdutividade, com a impossibilidade, a tristeza se apodera de você. Mas a Bíblia diz que porque dele, por ele, para ele, ele tem tudo, porque ele é tudo. Então o nosso Deus é um Deus festivo. É só você imaginar que no céu tem louvor 24 horas por dia. Você consegue imaginar alguém triste escutando louvor? E se tiver triste e escutar louvor, a alegria vem. Então a Bíblia diz que no céu tem anjos cantando santo, 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 santo. Se não bastasse isso, a Bíblia vai dizer que tem 24 velhinhos lá que tiram as coroas, lançam as coroas até o Senhor, dizendo: digno é ele de desatar o selo, digno é ele de abrir o livro. O céu é um lugar de festa. E agora, quando Deus cria o ser humano, ele cria um povo parecido com ele. E é por isso que quando a gente entra no capítulo 5, o que está acontecendo é uma
e Jesus está nela. E Jesus está numa festa, e o coração de Jesus está se alegrando com aquela festa. Só que a Bíblia vai dizer, saindo ele da festa. Você pode repetir isso comigo? O meu Deus saiu da festa. Sabe por que Jesus sai da festa? Porque para Jesus estar em festa, ele precisa enxergar o povo que ele ama em festa também. Ele está em festa, mas do lado do lugar onde acontece a festa, tem um lugar chamado Tanque de Betesda, onde ficam coxos, cegos e surdos. E eles estão ali sofrendo. Então existe um paradoxo. De um lado, uma grande festa. Do outro lado, uma grande tristeza. E eu não sei como você pensa a vida, mas eu conheço muitas pessoas que quando estão debaixo de grande tristeza, eles procuram festas. Os lugares de grande festas, exposições, parques. Você acha que a maioria das pessoas que estão ali estão cheias de alegria, mas muitas pessoas que estão ali não estão repletas de alegria, estão com o coração atribulado e acham naquele lugar um lugar de fuga. É gente que está com problema em casa, problema no casamento, gente que está endividada, então vai para as festas, vai para as exposições. Por quê? Porque ali o ambiente gera algo que eles não possuem fora daquele lugar. Eles são engolidos pelo ambiente, eles fogem da realidade. Presta atenção, lugares de festa, geralmente eles promovem a fuga da realidade. Então é muito fácil você encontrar pessoas que saem dos seus lugares de tristeza e procuram festas. Mas me fale de pessoas que largam festas para estar em lugar de tristeza. Eu conheço gente que sai do lugar de tristeza para ir para a festa, mas só Deus larga as festas para visitar os nossos lugares de tristeza. O que eu estou falando para você nessa noite é que apesar de Deus estar no alto e sublime trono, Ele se importa tanto comigo e com você, que Ele abandonou o maior lugar de festa, que era o céu, para se fazer homem, para visitar a tua casa, para visitar o teu filho, para visitar o teu casamento, para visitar a tua miséria. Deixa eu te explicar uma coisa: não existe festa no céu enquanto não houver regeneração na terra. A Bíblia dizia: a terra anseia com dores de parto, esperando a manifestação dos filhos. É Deus olhando para você e dizendo: seja curado para curar. Eu te visito, eu te toco, eu mudo a sua vida, para que outras vidas sejam mudadas através da tua vida. Eu estou profetizando aqui, para quem tem um glória a Deus e um aleluia. Deus vai visitar a tua tristeza, para que a tua alegria seja testemunho para quem precisa conhecer a Deus. Eu gosto de Deus porque quando Deus visita a minha tristeza, Ele transforma a minha tristeza em testemunho. Eu vou repetir isso, porque, irmão, Deus não nos tira da tristeza, mas Ele nos faz vencer a tristeza. Isso é maturidade. É entender que nos melhores e nos piores momentos, Ele será Deus na nossa vida. Sabe, no original, quando Davi diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei. Ele está dizendo: se eu passar na porta do céu, que é o inferno, e o Senhor estiver de mão dada comigo, eu vou olhar para aquilo e vou dizer: sei que vou prevalecer. A gente precisa olhar para as nossas tristezas e dizer para elas: eu sei que em algum momento Deus me visitará. Eu estou olhando para você que está passando por uma luta, meu irmão, no seu casamento, por algum problema que você não está conseguindo vencer, e estou dizendo para você: acalma esse coração. Se Deus saiu de uma festa para visitar uma pessoa, eu estou dizendo para você: Deus vai visitar a tua história também. Sabe por quê? Quando Deus te enxerga, Ele não te enxerga para te olhar, Ele te enxerga para te transformar. Se você está aqui nesse lugar, não é porque Ele apenas te olhou, é porque Ele já decidiu ter uma história com você. Tem alguém aqui que vai ter uma história com Jesus? Diga amém. Agora, o que a gente precisa entender, e que Deus precisa fazer com que o nosso coração entenda, é que aonde existe necessidade,
existem aproveitadores. Isso precisa entrar no teu coração. Por quê? Porque quando a Bíblia fala, a maioria das pessoas não sabe disso. Quando a Bíblia fala que havia um tanque, e que nesse tanque havia homens, e de repente Jesus chega e fala: o que você quer que eu te faça? Parece óbvia a resposta, mas ela não é, porque naquela época havia os cambistas. E quem eram os cambistas? Eram homens que viviam da necessidade do outro. Eram homens que eram pagos para estarem naquele lugar de sofrimento, para ficar olhando para o tanque. Eram homens que ficavam ali e diziam: olha, se você me der moeda, você é cego, mas eu enxergo. Você é coxo, mas eu ando. Então se você me der dinheiro, quando o anjo tocar, eu pego e eu te jogo. Você não vai ficar aqui para o resto da vida. Se você me der dinheiro, eu te tiro daqui. Eu dou um jeitinho. Então quando Jesus chega para aquele homem e fala: o que queres que eu te faça? Ele vai falar: olha, eu estou aqui, e eu já gastei meu dinheiro todo, e eu não tenho ninguém. Ele está dizendo: nenhum cambista que olhe por mim, e que me jogue se a água for agitada. Eu estou sozinho. E aí Jesus olha para ele e fala: acabou o tempo do jeitinho. Eu não vim aqui para dar um jeitinho na sua vida, e eu não vou me aproveitar de você. Eu não estou aqui por causa do teu dinheiro. Oh, remanta na canta la machei. Eu vou repetir isso, meu irmão, porque se tem uma coisa que a igreja evangélica precisa entender, as igrejas precisam entender: Deus não está atrás do nosso dinheiro. Você conhece gente que entra na internet e fala: eu sei o que você está passando, a necessidade que você está passando, faça um pix e receba o seu milagre. É gente falando: eu consigo dar jeitinho. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão: Deus não faz por dinheiro, Deus faz porque Ele é Deus. Eu estou profetizando isso na sua vida. Ei, ninguém vai abusar da tua fé. Você tem Jesus Cristo, você tem Deus. Você não precisa de gente que te empurre para frente, quando já existe um que tem poder para te empurrar para cima. Eu estou profetizando isso na tua vida, meu irmão. O Evangelho não vai te machucar, o Evangelho vai te curar. Deus vai colocar pessoas, não que querem usar a tua fé, mas pessoas que têm responsabilidade com a tua vida. Gente que vai te ensinar a ser homem, gente que vai te ensinar a cuidar dos filhos, gente que vai te ensinar a olhar para a vida e acreditar que o amanhã pode ser melhor do que hoje. Por quê? Porque se eu melhoro, a minha vida melhora. Se eu melhoro, os meus filhos melhoram. Se eu melhoro, a minha casa melhora. Se eu melhoro, tudo melhora. Então Jesus, ele chega para esse homem, e esse homem está falando: olha, não tem ninguém que dê um jeitinho para mim. Não tem ninguém que, quando a água mexe, me jogue. E Jesus olha para ele e fala: mas o que você quer que eu te faça? E aqui que é o problema de todos nós aqui. Porque o problema nosso não é o que Deus pode fazer, é o que nós entendemos e queremos que Deus faça. Quantas vezes Deus chega para a gente e fala: o que você precisa? E ao invés de você dar uma resposta direcionada para a tua história, para o teu processo, para o teu propósito, para o teu milagre, você se perde. Você se perde nos seus posicionamentos, você se perde na sua lógica, você se perde nas milhares de portas abertas que estão diante de você. Deixa eu te contar uma história. Dizem que um homem foi pescar e ele levou uma frigideira. E aí os homens iam pegando peixes, e quando o peixe era do tamanho da frigideira, ele pegava e colocava na frigideira. Mas quando o peixe era maior do que a frigideira, ele jogava o peixe fora. Quando o peixe era do tamanho da frigideira, ele fritava o peixe. Mas quando o peixe era maior do que a frigideira, ele jogava fora. E tem muita gente dentro da igreja assim, que só aceita o que dá para ser engolido. É gente que está no lugar certo com a expectativa errada.
está na igreja e falando, se Deus puder, se Deus quiser. É gente que está na igreja falando, Deus me ajuda a aguentar a semana. Gente que está na igreja falando, se Deus quiser me curar. É querendo colocar Deus, que é um peixe grande, dentro de uma frigideira pequenininha. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Jesus disse, tudo é possível ao que crê. Não diminua o peixe, aumente a frigideira. Deus pode tudo, Deus é tudo. Ele é poderoso, Ele é Pai da eternidade, Ele é Príncipe da paz. Tem uma frase que eu sempre uso e vou dizer de novo: para os ateus Ele nunca existiu, para os católicos Ele está num madeiro, para os judeus Ele é o filho de uma prostituta, para os espíritas Ele é um ser evoluído, mas para João Batista Ele é o Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo. Então repete comigo assim: o meu Deus pode tudo. Você está entendendo o problema da gente estar diante de um Deus tão grande com uma mentalidade pequena? É como uma pessoa que uma vez eu estava passando na rua com ela, aí passou uma X6, aí eu falei, oh meu Deus, me dá. Aí a pessoa falou, misericórdia, já pensou o IPVA desse carro? Eu falei, meu irmão, quem tem um carro desse, a última preocupação é IPVA. Tem bala na agulha. Então às vezes a gente está diante de Deus, e Deus falando, eu posso, eu sou. Quando ele aparece no Antigo Testamento, Moisés pergunta, como que eu falo, quem eu falo que o Senhor é? Ele falou, diga que eu, para o cansado, eu sou a alegria, para o fraco, eu sou a força, para o desesperado, eu sou a coragem, para o que está longe, eu sou aquele que atrai para perto, para o perdido, eu sou o que encontra. Deus é tudo aquilo que te falta. Se te falta paz, Deus vai te dar paz hoje, tá? Se te falta alegria, o Espírito Santo vai entrar nesse coração. Se falta força, Deus vai te encher de força. A Bíblia diz, diga ao fraco, eu sou forte. Coloca a mão na pessoa que está do seu lado e fala assim, você aguenta porque Deus é com você. Quem está vivo aqui para dar um aleluia? Escuta, tem muita gente que vai terminar o ano de maneira pior do que começou. Sabe por quê? Porque não sabe o que quer desse ano. É gente que acorda morando mal e fala, graças a Deus. A Bíblia fala, em tudo dai graças, mas não por tudo. Eu vou repetir isso. A Bíblia diz em tudo, mas a Bíblia não fala por tudo dai graças. Você tem que acordar nesse barraco falando, Deus vai me tirar desse lugar. O Deus que eu sirvo é Deus que tira homens do pasto e coloca para se assentar com os príncipes desse mundo. Meu irmão, você tem que acordar todo dia e falar, eu não morro nesse vício, eu não morro com esse salário, eu não morro com esse déficit que eu carrego. Eu tenho um Deus que é poderoso para me transformar naquilo que eu ainda não sou. Eu estou profetizando, meu irmão, aqui, ó, aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já se foram. Ei, o passado já se foi, o trauma já se foi, o medo já se foi. Tudo se fez. Então, se fez novo, meu irmão, tenha uma nova vida em Cristo hoje, em nome de Jesus. Vai para cima. Deus não vai te dar empurrãozinho. Deus não te trouxe para o Evangelho para te dar um empurrãozinho. É gente que está aqui dentro da igreja e falando, Deus me empurra, me empurra, me empurra. É como esse homem olhando para Jesus, 38 anos, e ao invés de pedir o que deveria pedir, está dizendo para Jesus, me empurra. E qual que é o problema, meu irmão, da gente viver num ambiente igual esse homem, 38 anos vivendo num ambiente de doença? É que quem vive com doentes fica, quem vive com príncipes vira, quem anda com sonhadores aprende. Se você colocar um príncipe para andar com mendigos,
Daqui a um ano, quando você visitá-lo, ele vai falar como um mendigo e pensar como um mendigo, porque o ambiente vai forjá-lo. Mas se você pegar um mendigo e colocá-lo para se assentar com príncipes, daqui a um ano você vai voltar lá e aquele mendigo não existe mais. Você está entendendo por que Jesus falou? Levanta e sai daqui. Porque o que define a nossa vida são as mesas em que nós nos assentamos. O que falta na sua vida não é escolaridade. O que falta na sua vida é entendimento. O que falta na sua vida é você entender quem Deus acredita que você é, ao ponto de você trocar as pessoas que você conhece pelas pessoas que carregam um propósito que Deus tem com a tua vida. Eu estou olhando para você hoje, meu irmão, e estou falando, não se acostuma com o bom, porque o bom é o inimigo do excelente. Que Deus te tire desse culto hoje dizendo, eu não vou aceitar o empurrãozinho, eu quero uma transformação. Eu não vou viver de qualquer jeito, eu sei o que eu quero para esse ano. Quem sabe o que é para esse ano aqui? Quem sabe aonde vai chegar no final do ano? Quais as vitórias que você quer para a sua vida esse ano? Deixa eu te dizer, se você não sabe para onde você está indo, você não sabe quando você vai chegar, mas quem sabe para onde vai, já tem a mão do Pai, já tem a mão do Filho, e já tem o Espírito Santo, e é isso que eu estou profetizando aqui, para quem tem um glória a Deus e um aleluia nessa noite. Deus vai te tirar desse lugar de sofrimento. Para quê, pastor? Para que a gente termine esse ano em festa. Vai ter festa na tua casa. Não é porque é Natal não, é porque tudo que Deus prometeu, Ele cumpriu na tua vida nesse ano. Amém? Fica de pé no teu lugar. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, vai ter festa no final do ano lá na tua casa. Levanta essa mão para o céu. Levanta essa mão para o céu e fala para Deus, transforma minha tristeza em festa, Jesus. Visita os lugares de tristeza que eu carrego. O que esse texto está mostrando, meu irmão, presta atenção. Você vai dizer para mim, pastor, mas tinha tanta gente ali, ele só curou um. É isso mesmo, Deus está querendo mostrar nesse texto o que a intimidade com Ele pode gerar. O que Deus está querendo mostrar nesse texto não é o poder dele, mas o que uma amizade pode gerar na nossa vida. A partir do momento que aquele homem virou amigo de Deus, a vida dele foi transformada. Deixa de ser colega, vira amigo dele. Porque quem é amigo dele tem acesso ao Pai. E quem tem acesso ao Pai tem acesso a tudo.